Vamos ver o que você está escondendo nessa mochila velha. Jake despejou todo o conteúdo da mochila sobre a mesa, na frente de todos. Medicamentos, cartas e medalhas espalharam-se pela mesa. Por favor, tenha cuidado com esses itens, senhor. Marcus pediu com dignidade enquanto a multidão observava. Jake abriu o último compartimento e tirou um uniforme militar perfeitamente dobrado. Suas mãos congelaram quando viu os emblemas das forças especiais e as medalhas de combate. Tony olhou por cima do ombro e ficou completamente pálido. O que eles não sabiam era que estavam humilhando um herói de guerra condecorado. Antes de mergulharmos na história, deixe um comentário abaixo e diga-nos de onde você está assistindo. Esta história é sobre dignidade, respeito e os heróis escondidos à vista de todos. Aproveite a história. Marcus Washington caminhava pelo aeroporto internacional Washington Dulles com uma postura militar perfeita. Aos 78 anos, ele se movia com determinação, carregando apenas uma mochila militar surrada. Suas roupas eram simples, mas limpas. Calças caqui e uma camisa social passada. Ele se aproximou do balcão VIP, onde uma jovem de uniforme sorria profissionalmente. Bom dia, senhor. Tenho aqui a confirmação da sua escolta militar especial, disse ela, verificando o computador. Seu voo para Washington está dentro do horário. O coronel Hayes deve chegar em breve para acompanhá-lo. Obrigado, senhora. Agradeço a providência. Marcus se dirigiu para a segurança. Suas velhas botas de combate silenciosas no chão polido. O detector de metais apitou alto quando ele passou. Afaste-se, por favor, disse o agente da TSA Jake Morrison, um homem na casa dos 30, com uma atitude que dominava a sala. Tony, temos outro. O agente Tony Chen, mais velho e mais calmo, aproximou-se com um equipamento de varredura. Senhor, o senhor tem algum objeto de metal consigo? Sim, senhor. Tenho placas cirúrgicas na perna esquerda devido a uma lesão antiga. A minha documentação médica está no bolso da frente. Jake revirou os olhos. Claro que sim. Ouvimos isso o tempo todo. Marcus entregou os documentos médicos sem reclamar. Jake mal olhou para eles. Esse cara parece suspeito. Jake sussurrou para Tony, alto o suficiente para que os outros ouvissem. Olha só aquela mochila velha, e ele está indo para uma reunião militar em Washington. Tony verificou a tela do computador. Jake, o arquivo dele mostra acesso restrito. Diz Marcus J. Washington, arquivo confidencial, autorização necessária. Exatamente. É isso que o torna suspeito. Provavelmente são documentos falsos. A agente Sarah Collins, uma jovem que trabalhava nas proximidades, observava a interação com preocupação crescente. Algo na maneira como Marcus se comportava, ereto, respeitoso, paciente, lembrava-lhe o próprio avô. Senhor, disse Jake com autoridade, precisamos fazer uma inspeção completa dos seus pertences. Isso vai demorar um pouco. Marcus acenou com a cabeça calmamente. Entendo, agente Morrison. Ficarei feliz em cooperar. O que Jake não sabia era que Marcus havia passado 30 anos em operações militares secretas. O velho, que estava em silêncio diante dele, havia liderado missões de resgate que salvaram dezenas de vidas americanas atrás das linhas inimigas. Mas Jake estava prestes a aprender que julgar um livro pela capa pode ser o maior erro da sua vida. Jake puxou Marcus para o lado, até uma mesa de metal à vista dos passageiros que aguardavam. Então, para onde exatamente você está indo em Washington? Perguntou Jake. Tem uma cerimônia militar oficial no Pentágono, senhor. Pentágono? Certo. E que tipo de cerimônia? Marcus manteve a voz firme. Uma cerimônia de reconhecimento. A Coronel Hayes providenciou minha escolta. Jake riu. Coronel Hayes, deixe-me adivinhar. Ela é sua amiga? Não, senhor. Ela é minha oficial de escolta designada. Tony olhou para a tela novamente. Jake,
O arquivo desse cara é realmente restrito. Não consigo acessar a maioria dos registros militares dele. Isso é porque provavelmente são falsos, disse Jake em voz alta. Olhe para ele. Você acha que esse velho realmente serviu nas Forças Armadas? Servi por 30 anos, senhor, de 1968 a 1998. Jake zombou. 30 anos? Fazendo o que exatamente? Operações especiais, senhor. A maior parte ainda é confidencial. Operações especiais. Jake se virou para a multidão crescente. Esse cara acha que é algum tipo de herói de guerra. Marcus ficou em posição de sentido, com as mãos atrás das costas. Eu nunca disse que era um herói, senhor. Então, o que o torna tão especial a ponto de precisar de escolta militar? Não tenho certeza se sou a pessoa certa para responder a essa pergunta, senhor. Tony sussurrou para Jake. Talvez devêssemos esperar o Coronel Reis aparecer. De jeito nenhum. Não vou cair nessa história falsa. Jake cruzou os braços. Se você é realmente militar, prove. Marcus apontou para a mochila. Meus registros de serviço e meu uniforme estão lá dentro, senhor. Então vamos ver. Aqui e agora. Sarah Collins observava de seu posto. Algo parecia muito errado com toda aquela situação. O velho estava calmo demais, respeitoso demais. Criminosos de verdade não agiam assim. Senhor, podemos fazer isso em particular? Perguntou Marcus. Não. Se você não tem nada a esconder, não vai se importar de mostrar a todos. Marcus endireitou os ombros. Muito bem, senhor. Jake sorriu. Ele estava prestes a provar que aquele velho era uma fraude. Jake pegou a mochila de Marcus e a colocou sobre a mesa. Uma multidão de passageiros se reuniu para assistir. Vamos ver o que você está escondendo, velho. Marcus ficou em silêncio enquanto Jake abria o compartimento principal. Por favor, tenha cuidado com esses itens, senhor. Alguns são muito pessoais. Vou fazer o que quiser com eles, respondeu Jake bruscamente. Ele tirou primeiro um frasco de remédio para o coração. Problemas cardíacos, hein? Talvez você devesse estar em uma casa de repouso em vez de voando por aí. Alguns passageiros se mexeram, desconfortáveis. Uma senhora idosa sussurrou para o marido. Isso não parece certo. Em seguida, veio uma pequena foto emoldurada e embrulhada em um pano. Jake começou a desembrulhá-la com grosseria. Senhor, essa é uma foto da minha unidade. Você poderia, por favor... Vou olhar o que eu quiser. Jake colocou a foto de lado, sem abri-la completamente. Então ele encontrou um livro de poesia gasto. Poesia? Que tipo de soldado lê poesia? Isso me ajudou em momentos difíceis, senhor. Jake jogou-o de lado e tirou um maço de cartas velhas amarradas com barbante. Cartas de amor da sua namorada? Marcus cerrou ligeiramente os dentes. São cartas das famílias dos soldados que morreram sob meu comando, senhor. Claro, claro que são. Jake ergueu as cartas para que todos pudessem ver. Marcus fechou os olhos por um instante. Eram seus bens mais sagrados. Sarah Collins aproximou-se. Agente Morrison, isso tudo é mesmo necessário? Fique aí, Collins. Eu sei o que estou fazendo. Tony olhou novamente para o computador. Jake, talvez devêssemos... Eu disse que estou cuidando disso. Marcus permaneceu completamente imóvel, mas suas mãos estavam cerradas atrás das costas. Essas cartas continham as últimas palavras de jovens que morreram salvando outras pessoas. O que mais você tem aqui? Jake vasculhou mais fundo na mochila. Um homem mais velho na multidão falou: Filho, esse homem tem mais dignidade do que você jamais terá. O rosto de Jake ficou vermelho. Todos cuidem da própria vida. Mas Marcus ficou parado, aguentando tudo. O que Jake não sabia era que Marcus havia enfrentado coisas muito piores do que humilhação. Ele havia enfrentado balas. Jake enfiou a mão mais fundo na mochila e tirou uma chave pesada de latão com marcas militares. Para que é isso? Seu baú de tesouros secretos? Marcus falou baixinho.
Essa chave abre o memorial dos meus homens, senhor. Seus homens? Que homens? Os soldados que morreram sob meu comando. Jake riu. Você espera que eu acredite nisso? Ele jogou a chave na mesa e pegou uma pasta com documentos médicos antigos. Vietnã, 1973 a 1976. Camboja, 1974 a 1975. Ele leu os locais em voz alta. Você viaja muito, não é? Fui para onde meu país me enviou, senhor. Em seguida veio um pequeno caderno. Jake folheou as páginas cobertas de anotações manuscritas. Operação Fantasma Silencioso. Operação Resgate Delta. Jake leu os nomes zombeteiramente. Você inventou isso? Eram missões confidenciais, senhor. Confidenciais? Jake revirou os olhos. Tudo é confidencial para você. No fundo da bolsa, ele encontrou uma pequena caixa de metal. Quando a abriu descuidadamente, uma pequena medalha caiu e bateu no chão. Pela primeira vez, Marcos deu um passo à frente. Por favor, senhor, cuidado com isso. Jake pegou a medalha. O que há de tão especial nessa coisa velha? Isso pertencia ao soldado Thompson. Ele tinha 19 anos. E daí? Quanto vale? Marcos olhou Jake diretamente nos olhos. Vale a vida de um garoto que morreu, salvando a minha. A multidão ficou em silêncio. Até Jake parou por um momento. Ele se jogou em cima de uma granada para salvar 3 de nós, continuou Marcos. A mãe dele me deu essa medalha no funeral. Ela disse que eu deveria guardá-la, porque Tommy teria querido que eu fizesse isso. Tony se mexeu, desconfortável. Jake, talvez devêssemos... Ainda não terminei. Mas a voz de Jake agora estava menos confiante. Sarah Collins se aproximou. Algo na maneira como Marcos falava sobre o menino morto a fazia acreditar em cada palavra. O que mais você está escondendo aqui? Jake perguntou, mas suas mãos tremiam levemente. Jake encontrou um compartimento com zíper que não tinha notado antes. Dentro havia um uniforme militar perfeitamente dobrado. Bem, olha o que temos aqui. Ele tirou o uniforme e o ergueu para que todos pudessem ver. A jaqueta estava coberta de distintivos, medalhas e fitas. Distintivos de sargento de primeira classe, anunciou Jake em voz alta. Distintivo das forças especiais. Distintivo de infantaria de combate. Marcos observou seu uniforme sendo exibido como um troféu. Seu maxilar estava cerrado. Você está comprando essas coisas online agora? Perguntou Jake. Brincando de se fantasiar? Um homem na multidão falou. Filho, eu estive no Vietnã. Esse distintivo das forças especiais é verdadeiro. Jake ignorou-o. Qualquer um pode comprar coisas militares em lojas de excedentes do exército. Tony olhou para o uniforme mais de perto. Jake, isso parece autêntico. Os sinais de uso, a costura, é tudo falso, insistiu Jake, mas agora ele próprio estava a examinar os distintivos. Marcos falou baixinho. Usei esse uniforme em 3 missões do Vietnã e em 2 operações secretas. Operações secretas de novo. Jake sacudiu o uniforme. O que te faz pensar que você é tão especial? Nunca disse que era especial, senhor. Só fiz meu trabalho. Qual era o seu trabalho? Ficar sentado atrás de uma mesa? Não, senhor. Liderar missões de resgate atrás das linhas inimigas. A multidão estava completamente em silêncio agora. Jake olhou em volta e percebeu que todos estavam olhando para ele, não para Marcos. Você está me dizendo que é algum tipo de herói de guerra? Estou dizendo que servi meu país, senhor. Jake ergueu o uniforme novamente. Tudo isso é falso. Os emblemas, as medalhas, a história. Mas, enquanto falava, ele percebeu algo. A fita com o nome no uniforme dizia Washington, em letras desbotadas. Correspondia à identidade que Marcos lhe tinha mostrado. Tony verificou o ecrã novamente. Jake, o computador continua a dizer que o ficheiro deste tipo é restrito. E se nada, interrompeu Jake. Eu reconheço uma falsificação quando vejo uma. Mas as mãos de Jake tremiam enquanto dobrava o uniforme.
Algo estava muito errado ali. Tony olhou novamente para a etiqueta do uniforme. SGT, Primeira Classe M, Washington, estava costurado em letras militares regulamentares. Ele comparou com o cartão de identificação militar de Marcos. Jake, tudo bate. O nome, a patente, até mesmo o número de serviço. E daí, qualquer um pode falsificar essas coisas. Tony digitou no computador. Estou fazendo outra pesquisa nos registros militares dele. A tela piscou. Arquivo confidencial, acesso negado, entre em contato com a inteligência militar. Jake, olhe isso. Por que o arquivo de um soldado falso seria confidencial? Marcos ficou em silêncio, observando-os tentar descobrir. Operações especiais transfronteiriças não aparecem em registros públicos, senhor. Transfronteiriças? Perguntou Tony. Camboja, Laos, Vietnã do Norte, lugares onde não deveríamos estar. Sarah Collins estava fazendo sua própria pesquisa no celular. Ela encontrou referências à Operação Fantasma Silencioso e à Operação Delta Rescue em documentos antigos da CIA. Agente Morrison, ela chamou. Estou encontrando informações sobre essas operações que ele mencionou. A confiança de Jake estava a desmoronar-se. Estão todos a ser enganados por uma boa história. Mas Tony estava a ler com mais atenção agora. Jake, alguns destes emblemas, nunca os vi antes, não são padrão. Um veterano do Vietnã na multidão aproximou-se. Filho, essa insígnia de infantaria de combate viu ação real. Dá para perceber pelo desgaste. E essa Purple Heart, acrescentou outro passageiro. Meu pai tinha uma igualzinha. Jake olhou em volta. Agora, todos estavam olhando para ele com desaprovação. Isso tudo é falso, disse ele, mas sua voz estava ficando mais fraca. Tony sussurrou para ele. Jake, talvez devêssemos esperar pelo Coronel Hayes, como ele disse. Não existe nenhum Coronel Hayes. Nesse momento, o celular de Sarah vibrou. Ela olhou para a tela e seu rosto empalideceu. Agente Morrison, acho que você precisa ver isso. Ela mostrou a ele um artigo sobre operações secretas no Vietnã que foram desclassificadas após 35 anos. Jake leu rapidamente. Seu rosto ficou pálido. Isso não pode ser verdade, sussurrou ele. A coronel Elizabeth Hayes atravessou o terminal do aeroporto exatamente às 10h30, como planejado. 2 oficiais militares a seguiam. Ela verificou o celular e viu uma mensagem de texto de Marcos. Atraso na segurança. Ponto de controle principal. Hayes franziu a testa. Marcos deveria ter recebido tratamento VIP automaticamente. Seu nome estava em todas as listas de prioridade do sistema. Ela caminhou mais rápido em direção à área de segurança principal. Mesmo à distância, ela podia ouvir vozes elevadas e ver uma multidão se reunindo. Ao se aproximar, ela viu o uniforme de Marcos nas mãos de um agente da TSA. Seu rosto ficou sério. Capitão Rodrigues, Sargento Miller, disse ela aos oficiais que a acompanhavam. É o Sargento Washington que está sendo revistado. Senhora, devemos intervir? Perguntou o Capitão Rodrigues. Imediatamente. Hayes abriu caminho entre a multidão com a autoridade militar. Ela podia ver Marcos em posição de sentido, enquanto seus pertences pessoais estavam espalhados sobre uma mesa. O que significa isso? Disse ela em um tom que cortou todo o barulho. Jake se virou e viu uma mulher em uniforme militar completo, com insígnias de coronel nos ombros. Sua boca se abriu. Nós estávamos fazendo uma verificação de segurança de rotina, senhora. Rotineira? Em um veterano condecorado com autorização VIP? Sarah Collins deu um passo à frente. Coronel, esta é a agente Morrison. Ela está conduzindo uma busca prolongada. Hayes olhou para a mesa coberta com os pertences de Marcos. Ela viu o uniforme, as medalhas, as cartas pessoais, tudo exposto publicamente. Agente Morrison, é assim que a TSA trata os veteranos americanos? Nós não sabíamos que ele era
Quero dizer, o arquivo dele dizia confidencial, porque o registro de serviço do sargento Washington foi desclassificado há apenas um mês, após 35 anos. O rosto de Tony ficou completamente pálido. Jake parecia que ia passar mal. Hayes caminhou até Marcus e o saudou adequadamente. Sargento Washington, peço desculpas pelo atraso e pelo tratamento inadequado. Marcus retribuiu a saudação com perfeita precisão. Coronel Hayes, obrigado por ter vindo. Foi apenas um mal-entendido. Mas todos naquela multidão sabiam que era muito mais do que um mal-entendido. A Coronel Hayes deu um passo à frente com total autoridade. Sua voz chamou a atenção de todos na área. Agente Morrison, você está segurando o uniforme do primeiro sargento Marcus Washington. Isso está correto? Jake gaguejou. Sim, senhora, mas estávamos seguindo os procedimentos de segurança. Procedimentos de segurança? Hayes o interrompeu. O primeiro sargento Washington deveria receber protocolo VIP. Por que isso não aconteceu? Ela tirou a documentação oficial da escolta militar e entregou a Jake. Suas mãos tremiam enquanto ele lia. Esta documentação afirma claramente que o sargento Washington tem prioridade para a escolta militar até Washington, D.C. Tony deu um passo à frente. Senhora, o arquivo dele estava classificado como confidencial. Não podemos verificar. O arquivo dele é confidencial, porque o primeiro sargento Washington liderou operações especiais que foram ultra-secretas por 35 anos. Hayes virou-se para Marcus com profundo respeito. Primeiro sargento Washington, peço sinceras desculpas pelo atraso e pelo manuseio inadequado de seus itens de serviço. Marcus endireitou-se e fez continência. Coronel Hayes, agradeço por ter vindo. Não houve nenhum dano. Hayes retribuiu a continência com precisão. Houve dano, sargento. Seus pertences militares pessoais nunca deveriam ter sido exibidos publicamente. Ela voltou-se para os agentes da TSA. O primeiro sargento Washington está viajando para receber a medalha de honra na Casa Branca amanhã. A multidão ficou boquiaberta. Até Jake ficou de boca aberta. A medalha de honra, sussurrou Sarah Collins. A mais alta condecoração militar dos Estados Unidos, confirmou Hayes. Por heroísmo extraordinário em combate. Jake olhou para o uniforme em suas mãos, depois para Marcus, e em seguida de volta para o uniforme. Seu rosto estava completamente pálido. Eu não sabia... Não, você não sabia, disse Hayes com firmeza. Mas você poderia ter perguntado respeitosamente em vez de presumir. Marcus falou baixinho. Coronel, esses agentes estavam fazendo seu trabalho. Eu entendo a posição deles. Hayes assentiu. Seus pertences precisam ser devolvidos imediatamente com o devido respeito. Hayes falou claramente para que todos pudessem ouvir toda a verdade. O primeiro sargento Washington é um veterano condecorado cujo arquivo militar foi parcialmente desclassificado há apenas um mês, após 35 anos em sigilo. Ela olhou diretamente para Jake e Tony. O sargento Washington liderou o destacamento Alpha 7, uma unidade especial de resgate que operava atrás das linhas inimigas no Vietnã e no Camboja. Sua unidade conduziu 23 missões de resgate bem-sucedidas, salvando 47 prisioneiros de guerra e pilotos abatidos em território inimigo. A multidão ouvia em completo silêncio. As mãos de Jake tremiam enquanto segurava o uniforme de Marcus. O destacamento Alpha 7 operava em países onde os Estados Unidos não tinham presença militar oficial, continuou Hayes. É por isso que seus registros foram confidenciais por mais de 3 décadas. Tony estava cuidadosamente reorganizando os pertences de Marcus. Senhora, quantos homens havia em sua unidade? 12 soldados entraram naquelas selvas.
O sargento Washington trouxe 8 de volta com vida. Ela fez uma pausa respeitosamente. Os outros 4 deram suas vidas para salvar prisioneiros americanos. Eles são homenageados no Cemitério Nacional de Arlington. Jake olhou para a pequena caixa de metal que continha a medalha do soldado Thompson. Agora ele entendia por que Marcus havia reagido tão fortemente. O sargento Washington está viajando para Washington, D.C., para receber a medalha de honra por suas ações durante a Operação Delta Rescue em 1974. Hayes tirou outro documento. Quando sua unidade foi emboscada no Camboja, o sargento Washington resgatou sozinho 5 companheiros feridos sob fogo pesado do inimigo. Ele fez 6 viagens pelo território inimigo para levar seus homens para um local seguro. Sarah Collins deu um passo à frente. 6 viagens, sob fogo, enquanto estava ferido, acrescentou Hayes. Ele levou estilhaços na perna, mas recusou evacuação médica até que todos os seus homens estivessem em segurança. Jake olhou para Marcus com uma nova compreensão. O velho que ele havia humilhado era um verdadeiro herói americano. Marcus ficou em silêncio, desconfortável com a atenção. Coronel, esses homens estavam apenas fazendo seu trabalho, mas Jake agora sabia a verdade. Ele havia cometido o maior erro de sua carreira. Jake tentou falar, mas sua voz falhou. Sargento Washington, eu sinto muito. Eu não tinha ideia. Hayes ergueu a mão. Agente Morrison, neste momento precisamos nos concentrar em devolver os pertences do sargento Washington com o devido respeito. Tony já estava dobrando cuidadosamente o uniforme de acordo com os padrões militares. Sarah Collins deu um passo à frente para ajudar, manuseando cada item com reverência evidente. As cartas devem ser colocadas de volta nesta ordem, disse Marcus gentilmente, mostrando-lhes como organizar tudo corretamente. Jake observava envergonhado enquanto eles reempacotavam seus pertences. Como eu poderia saber? Sussurrou ele para Tony. Marcus ouviu. Agente Morrison, fazer perguntas respeitosamente teria sido um bom começo, filho. Não havia raiva na voz de Marcus, apenas sabedoria tranquila. Isso fez Jake se sentir ainda pior. Hayes estava documentando o incidente em seu celular. Isso precisará ser revisado para melhorar os protocolos para viajantes veteranos. Senhora, haverá consequências para nós? Perguntou Tony nervosamente. Isso depende de como lidaremos com as coisas daqui para frente, respondeu Hayes profissionalmente. Sarah Collins terminou de ajudar a reorganizar as coisas. Sargento Washington, há mais alguma coisa que possamos fazer? Vocês podem tratar a próxima pessoa com o mesmo respeito que estão demonstrando comigo agora, respondeu Marcus. Hayes olhou para o relógio. Precisamos ir para o portão VIP. Nosso voo embarca em 30 minutos. Jake entregou a mochila pessoalmente a Marcus. Senhor, quero que saiba que nunca esquecerei esta lição. Marcus aceitou a mochila e olhou Jake nos olhos. Filho, todos cometemos erros. O que importa é o que aprendemos com eles. A multidão começou a se dispersar, mas muitas pessoas se aproximaram de Marcus para apertar sua mão ou agradecer por seu serviço. Hayes guiou Marcus até a área VIP. Sargento, 3 de seus companheiros da Alpha 7 estão esperando no portão. Eles chegaram de avião esta manhã. Os olhos de Marcus brilharam pela primeira vez naquele dia. Rodrigues, Chen e Williams conseguiram. Todos os 3. Eles não perderiam esta cerimônia por nada. Enquanto se afastavam, Jake ficou parado, observando, mudado para sempre por ter conhecido um verdadeiro herói americano. Enquanto caminhavam em direção ao portão VIP, Hayes explicou toda a história do heroísmo de Marcus. O sargento Washington receberá a medalha de honra especificamente por suas ações durante a Operação Delta Rescue, em maio de 1974. Marcus caminhava em silêncio ao lado dela, ainda desconfortável com a atenção. Sua unidade de 12 homens foi enviada ao Camboja para resgatar pilotos americanos abatidos em território inimigo. Hayes continuou enquanto passavam pela seção VIP.
mais tranquila. A inteligência informou que havia 3 pilotos detidos em um campo de prisioneiros a 24 quilômetros dentro do Camboja. Mas era uma armadilha. As forças inimigas estavam esperando por eles. Marcos finalmente falou. Nós caímos direto em uma emboscada. Eles sabiam que estávamos chegando. Quando o tiroteio começou, 5 dos homens do sargento Washington foram feridos nos primeiros 30 segundos. Hayes parou em uma área com assentos. A maioria dos líderes da unidade teria pedido evacuação imediata, mas o sargento Washington se recusou a deixar ninguém para trás. Eu não podia deixar meus rapazes, disse Marcos simplesmente. Não é isso que fazemos. Hayes olhou para ele com profundo respeito. Ele fez 6 viagens separadas sob fogo inimigo para carregar seus companheiros feridos até o ponto de extração. Cada viagem era de mais de 200 metros em terreno aberto, enquanto soldados inimigos atiravam nele. Na 4ª viagem, ele levou estilhaços na perna. Na 5ª viagem, foi atingido no ombro. Marcos balançou a cabeça. Aqueles rapazes valiam mais do que meu conforto. Na última viagem, ele carregou o soldado Thompson, que havia sido baleado no peito. A voz de Hayes ficou baixa. Thompson morreu nos braços do sargento Washington assim que o helicóptero chegou. Mas todos os 5 feridos voltaram para casa vivos graças às ações dele. Marcos parou de andar. 4 homens bons não conseguiram sair. Rodrigues, Chen, Williams e eu devemos nossas vidas àqueles 4. Hayes assentiu. É por isso que esta medalha significa tanto. Ela homenageia todos os 12 homens do destacamento Alpha 7, especialmente os 4 que nunca voltaram para casa. No portão VIP, 3 homens na casa dos 70 anos estavam esperando. Quando viram Marcos, seus rostos se abriram em sorrisos misturados com lágrimas. "Marcos!" gritou o primeiro homem. "Olhe para você, ainda de pé!" Eram os sobreviventes do destacamento Alpha 7, Rodrigues, Chen e Williams. Eles não se viam há mais de 20 anos. O reencontro foi emocionante. Homens fortes que enfrentaram a morte juntos se abraçaram sem vergonha. No início, não foram necessárias palavras. "Não acredito que finalmente podemos falar sobre isso", disse Rodrigues. 35 anos em silêncio, acrescentou Williams. "Eu sonhava em contar aos meus filhos o que realmente fizemos lá." Hayes coordenou o embarque, enquanto os 4 veteranos colocavam a conversa em dia. "Meu neto me pergunta sobre a guerra", disse Chen. "Durante anos, tive que dizer que era segredo. Agora, finalmente posso contar a ele sobre o verdadeiro serviço do avô." Marcos tirou a pequena foto da bolsa. Ela mostrava todos os 12 membros da Alpha 7 antes de sua última missão. "Thompson, Martinez, Jackson e Smith", disse ele, apontando para os 4 que não voltaram. "Eles deveriam estar aqui conosco." "Eles estão", disse Rodrigues baixinho, "em todas as histórias que contamos." Durante o voo para Washington, eles compartilharam memórias que mantiveram em segredo por décadas. "Lembram-se quando Thompson se ofereceu para fazer aquela patrulha extra?" perguntou Williams. "O garoto sempre colocava os outros em primeiro lugar. Martinez salvou minha vida 2 vezes", acrescentou Chen. "Uma vez do fogo inimigo, outra de uma picada de cobra." Marcos ouvia mais do que falava. Ele carregara o peso da liderança por 35 anos. "Marcos, você nos trouxe para casa", disse Rodrigues. "Todos nós que pudemos voltar para casa." Hayes observava do outro lado do corredor. Esses homens tinham um vínculo que ia além da amizade. Sarah Collins pediu para acompanhá-los até o portão. Ela observou o reencontro com profundo respeito. "Nunca vi nada parecido", disse ela a Hayes. "A maneira como eles se olham. O combate cria laços que duram para sempre", explicou Hayes. "Esses homens ainda morreriam uns pelos outros hoje." Durante o voo, Hayes perguntou a Marcos como ele conseguiu ficar tão calmo durante o incidente no aeroporto. "Sargento Washington,
Como você conseguiu manter a compostura quando o agente Morrison estava tratando você tão mal? Marcus olhou pela janela antes de responder. Coronel, se eu deixasse a ignorância das outras pessoas me diminuir, estaria desonrando todos os homens que morreram ao meu lado. Esses rapazes enfrentaram coisas muito piores do que o constrangimento. Eles enfrentaram balas para salvar vidas. Rodrigues assentiu. Marcus sempre nos ensinou que a dignidade vem de dentro, não da forma como os outros nos tratam. Serviço verdadeiro significa fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando, continuou Marcus. Mesmo quando isso custa tudo. Reis inclinou-se para a frente. O que você quer dizer com isso? Bem, senhora, heroísmo geralmente parece uma pessoa comum fazendo a coisa certa, mesmo quando é difícil, Williams falou. Marcus nunca pediu reconhecimento. Ele apenas fez seu trabalho. Por 35 anos, ninguém podia saber o que realmente fazíamos, acrescentou Chen, mas Marcus nunca reclamou do sigilo. Marcus balançou a cabeça. A missão nunca foi receber crédito. Era trazer nossos rapazes para casa. Reis pensou sobre isso. Você está dizendo que o verdadeiro serviço não precisa de reconhecimento? O serviço verdadeiro faz o que precisa ser feito, independentemente de alguém notar ou não, como hoje no aeroporto, disse Rodrigues. Você poderia ter ficado irritado, exigido tratamento especial, mas isso não teria ajudado ninguém a aprender nada, respondeu Marcus. Reis estava tomando notas. Essa perspectiva precisa ser compartilhada com mais pessoas. As pessoas veem o que esperam ver, disse Marcus. Aquele jovem agente viu um homem idoso com uma mochila surrada. Ele não viu um soldado. Ele não viu o avô de alguém. Ele só viu suas suposições. Mas as suposições funcionam nos dois sentidos, apontou Williams. Nós presumimos que ele estava apenas sendo maldoso. Marcus assentiu. Talvez ele estivesse com medo. Talvez estivesse apenas tentando fazer seu trabalho direito. Reis sorriu. Você está dando a ele o benefício da dúvida? Todos merecem isso, senhora. Todos. De volta ao aeroporto Dulles, Sarah Collins já estava trabalhando para mudar as coisas. Ela ligou para seu supervisor imediatamente após Marcus sair. Precisamos de novos protocolos para tratar passageiros idosos e veteranos, disse ela. O que aconteceu hoje nunca pode acontecer novamente. Sarah escreveu um relatório detalhado sobre o incidente com foco na necessidade de um treinamento melhor. Jake Morrison estava sentado na sala de descanso, olhando para as mãos. Tony o encontrou lá 1 hora depois. Jake, você está bem? Não consigo parar de pensar no que fiz com aquele homem. Um verdadeiro herói de guerra. Tony sentou-se ao lado dele. Nós dois cometemos erros hoje. Eu tinha tanta certeza de que ele estava mentindo. Eu estava tão convencido de que estava certo. Naquela noite, Jake foi para casa e pesquisou tudo o que pôde encontrar sobre as operações especiais no Vietnã. Ele leu sobre homens que morreram salvando outras pessoas. Encontrou artigos sobre soldados que não puderam falar sobre seu serviço por décadas devido a regras de sigilo. Tratei um herói como um criminoso, disse ele à esposa. Humilhei um homem que salvou vidas. Na semana seguinte, Jake se inscreveu em aulas de treinamento de sensibilidade. Ele se ofereceu para ajudar a criar novos procedimentos para a triagem de veteranos. Sarah Collins foi promovida para chefiar um novo programa de treinamento de agentes da TSA sobre questões relacionadas a veteranos e direitos de passageiros idosos. Tony desenvolveu um protocolo especial para identificar militares e garantir que recebessem o respeito adequado. O vídeo que os passageiros gravaram do incidente viralizou nas redes sociais. Mas, em vez de envergonhar Jake, ele focou na dignidade de Marcus. Comentários de pessoas que compartilhavam suas próprias histórias sobre julgar mal os outros com base na aparência inundaram a internet. A administração do aeroporto usou o incidente para implementar grandes mudanças na forma como o pessoal de segurança era treinado.
6 meses depois, Jake tornou-se um defensor do tratamento respeitoso de todos os passageiros, especialmente os idosos. Ele costumava dizer aos novos estagiários: nunca se sabe com quem se está lidando. Aquela pessoa idosa e quieta pode ser alguém que mudou o mundo. Sarah manteve uma foto de Marcus e seus companheiros do Alpha 7 em sua mesa como lembrança. Respeito não custa nada, ela dizia à sua equipe, mas a falta dele custa tudo. A cerimônia da medalha de honra aconteceu na Casa Branca em uma manhã ensolarada de terça-feira. Marcus estava em seu uniforme de gala, enquanto o presidente colocava a medalha em seu pescoço. Por heroísmo extraordinário e serviço altruísta acima e além do cumprimento do dever, anunciou o presidente. Hayes e os 3 sobreviventes da Alpha 7 assistiam com orgulho da primeira fila. Em seu discurso de aceitação, Marcus manteve o foco nos outros. Esta medalha pertence ao soldado Thompson, ao sargento Martinez, ao cabo Jackson e ao soldado Smith. Eles morreram para que outros pudessem viver. Eram jovens que escolheram servir a algo maior do que eles mesmos. Após a cerimônia, Sarah Collins se aproximou de Marcus. Ela havia voado para Washington especificamente para este momento. Sargento Washington, queria agradecer-lhe pessoalmente. Pelo que, agente Collins? Por me mostrar o que é a verdadeira dignidade. Mudou a forma como vejo o meu trabalho. Marcus sorriu. Agente Collins, tem o poder de proteger a dignidade das pessoas todos os dias. Use-o bem. Usarei, senhor. Prometo. Naquela tarde, Marcus usou sua chave especial de latão para abrir o memorial privado no Cemitério Nacional de Arlington. Rodrigues, Chen e Williams se juntaram a ele enquanto ele colocava flores frescas em 4 túmulos. Thompson, Martinez, Jackson, Smith. Ele disse os nomes em voz baixa. Suas famílias finalmente sabem a verdade sobre o que vocês fizeram. Os 4 homens ficaram em silêncio, lembrando-se dos amigos que nunca voltaram para casa. Eles teriam orgulho do dia de hoje, disse Rodrigues. Eles têm orgulho, corrigiu Marcus. Onde quer que estejam, eles sabem. Hayes observava à distância, dando aos veteranos seu momento de privacidade. À medida que o sol se punha sobre Arlington, Marcus sentiu uma paz que não conhecia há 35 anos. Os sacrifícios finalmente foram reconhecidos. As famílias sabiam que seus filhos morreram como heróis. De volta ao aeroporto Dulles, Jake Morrison estava treinando um novo grupo de agentes da TSA. Lembrem-se, disse ele, cada pessoa que passa por aqui tem uma história. Algumas são heróis, outras estão passando por dificuldades. Todas merecem respeito. Em sua mesa, havia um recorte de jornal sobre Marcus recebendo a medalha de honra. Isso o lembrava diariamente de que nunca se sabe quem pode mudar sua vida.